Nos últimos dias começaram a surgir várias notícias importantes sobre o Banco do Brasil. Os analistas projetam uma queda de lucro no primeiro trimestre de 2026, mudanças na diretoria e pressão no agronegócio. Ao mesmo tempo, o banco prepara um evento bem importante para os investidores. E o mercado está esperando um indicador muito específico para o próximo resultado. A pergunta é: o Banco do Brasil ainda é uma das melhores ações da Bolsa ou estamos entrando num ciclo ainda mais difícil para o BB? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente está acontecendo com o Banco do Brasil, o que esperar do resultado do primeiro trimestre de 2026 e se vale a pena ainda investir no BB. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai dar uma pré-estudada no Banco do Brasil porque nós estamos aguardando o resultado do próximo mês, já nos preparando aqui. O Banco do Brasil teve anos extremamente fortes recentemente, mas o cenário começou a mudar. E como todo mundo está cansado de saber, o principal motivo foi o agronegócio. Não só pela parte ruim, também foi responsável por todo o ciclo de alta que o Banco do Brasil teve. O Banco do Brasil é o maior financiador do agronegócio no Brasil. Então, quando o setor enfrenta dificuldades, isso acaba aparecendo no balanço. Nos últimos trimestres, a gente viu aumento na renegociação de dívidas, uma pressão na inadimplência e um aumento nas provisões. E isso acabou pressionando demais o lucro do banco. Agora, o mercado está olhando para o próximo resultado. O Banco do Brasil divulga os números do primeiro trimestre no próximo dia 13 de maio de 2026. E alguns analistas já projetam uma queda relevante no lucro, justamente por causa das provisões de crédito que o banco foi obrigado a fazer. E tem um indicador que o mercado ele vai observar de perto. E esse indicador ele se chama PDD, Provisão para Devedores Duvidosos. Basicamente, é um valor que o banco separa para cobrir possíveis calotes de empréstimos. E como isso funciona? Se o banco perceber que existe a possibilidade de clientes não pagarem as suas dívidas, ele já registra essa perda antecipadamente no balanço. E isso impacta diretamente o lucro. Ou seja, quanto maior o PDD, menor tende a ser o lucro. Por isso que o mercado está ansioso para ver como esse resultado do PDD vem no próximo resultado que sai agora no dia 13 de maio. Eu separei aqui um histórico do PDD do Banco do Brasil dos últimos 3 anos para a gente dar uma olhadinha. Então, em 2023, o banco separou no ano, eita, olha o risco, 30 bi. Foi aqui. Em 2024, 34 bi. E aqui a gente vê, ó, que foi, por exemplo, ele separou essa provisão aqui de 30 bi devido ao impacto do caso das Americanas no início do ano. Aí aqui tem o principal motivo também que eu coloquei. No ano de 2024, 34 bi foi pelo crescimento em linha com a carteira em expansão. A carteira cresceu, ele também reservou um pouquinho mais de dinheiro para ter uma segurança, né? E em 2025, que foi ano passado, ele bateu o recorde, ele subiu muito. Ele subiu para 44, subiu 10 bi de provisão. E isso aqui foi por conta da deterioração do setor agro e novas regras contábeis, porque também as regras mudaram. Tava muito solta, né? O Banco do Brasil estava muito solto emprestando dinheiro. Aí o ano passado teve uma revisão nas regras e por conta disso também, isso aqui é um motivo do aumento desses 48 bi aqui. 44 bi, quase 45, né? Então, o que a gente espera, né? Que se o PDD cair, vamos ver aqui agora em 2026, pode ser sim um dos primeiros sinais de que a inadimplência no agro ela tá recuando. O que eu não acredito, e a gente vai ver mais para frente um pouquinho no vídeo o porquê, que eu acho que não vai melhorar, ainda vai piorar. Eu acho que essa queda do Banco do Brasil, se a gente for ver aqui o gráfico, aqui ó, em 2025 teve uma queda. Agora tá tendo uma recuperação gradual que eu não tô acreditando por conta de uma coisa que a gente já vai ver na sequência do vídeo. Tá subindo. Eu acho que vai cair e aí depois sim vai subir. Vai ser aquela crise em W, né, que o pessoal fala. Eu acredito que vai ser assim. Uma das piores que tem é essa em W. Tem uma estudadinha nas formas aí de crise. Mas antes do Banco do Brasil divulgar esse resultado, existe um evento bem legal bem legal para quem gosta, né? Mas se vocês estão aqui nesse canal, vocês gostam e vocês vão estar lá também. Para quem é investidor do Banco do Brasil, é obrigatória a presença. Aqui, ó, dia 23 desse... Isso, 23. Dia 23 desse mês, o horário eu não sei ainda, mas deve aparecer aqui no site. Então, nesse dia 23, vai estar ocorrendo o chamado
BB Day 2026. E o que acontece? É um evento online e nesse evento o Banco do Brasil apresenta para nós, investidores, a estratégia do banco para 2026, as perspectivas para o agronegócio, o crescimento da carteira de crédito, iniciativas digitais e uma visão para os próximos anos. Então é muito importante que todos nós estejamos presentes. Eu vou estar lá assistindo, ver o que a presidente tem a nos falar. E esse evento, né, eles acabam dando pistas para a gente do que esperar para o próximo resultado. Então, dito isso, bom, vamos avançando. Aqui já foi um fator macro que pode ajudar o banco. Existe sim um fator macro que pode sim ajudar o Banco do Brasil, que é a queda da taxa Selic. A gente precisa que essa taxa ela caia. Porque a gente já sabe que quando os juros estão muito altos, como é agora o caso atual do nosso país, o crédito fica muito caro, a inadimplência, como a gente está vendo aí, aumenta demais e os bancos eles precisam fazer mais provisões, que é tudo que a gente está vendo. Mas, em contrapartida, quando os juros caem, aí o cenário muda completamente. O crédito fica mais barato, a economia melhora e a inadimplência ela tende a diminuir. E é por isso que os especialistas eles acreditam que o setor bancário ele pode entrar num ciclo positivo para os próximos anos. Agora a gente vai ver a projeção de lucro, e eu fiz aqui mais ou menos. Então, para esse ano de 2026, considerando 3 fatores principais, que é a normalização da inadimplência, queda gradual da Selic e um crescimento moderado da carteira de crédito. Se a gente chegar até o final do ano com a Selic mais ou menos ali, é difícil falar, né, com esse problema todo aí de guerra, mas se a gente conseguisse chegar com a Selic de 13,75, eu acho que as coisas tenderiam a melhorar. Então aqui eu fiz uma projeçãozinha que eu acredito que para 2026 eu coloquei 20 bi de lucro anual para o banco, mas isso é bem conservador, eu coloquei que o banco não ia crescer nada. Se eu não me engano, eu até tirei um pouquinho. Não, acho que eu deixei a mesma coisa que no ano passado. Deixa eu ver aqui. Que eu não lembro. Bom, eu não lembro se eu tirei 10%, mas enfim, eu acho que não. Acho que eu não tirei, não. Bom, 20 bi de lucro para 2026, 25 para 2027, 30 e assim sucessivamente até a gente chegar em 2030 com 35 bi de lucro. Nossa, isso daí seria sensacional. O DPA ia lá em cima. O DPA é o dividendo por ação. Projeção de dividendos. Se o banco mantiver 30% de payout, a gente pode esperar mais ou menos isso aqui. Pessoal, isso aqui são só projeções, não tem nada, não tem nenhum dado oficial aqui. Isso aqui eu tô falando lá de 2026, 27, 28. Então, para 2026, né, coloquei ali, aqui é menos um pouquinho, porque eu estava estimando, antes eu estava estimando aqui 24, mas eu pensei, não, mas não é minha projeção é 20 mesmo. Mas enfim, aqui a gente esquece, não é 7,2, é 30% de 20 bi. Então aqui são 6 bi em vez de 7,6. Então, com 6 bi, com 30% de payout, a gente pode esperar para esse ano R$ 1,08 de dividendo por ação ao longo do ano. Só que dividido em várias porçõezinhas, como o Banco do Brasil gosta de fazer. Para 2027, aí sim, eu acho que 25, 5 bi a mais, não sei. São projeções. R$ 1,42 para 2028, 1,57 para 2029, 1,68 e para 2030, 1,84. 1,84 é um ótimo valor. Gostaria sim de ganhar esse DPA aqui do BB. Vamos avançar. Dependendo do preço do teu preço médio, isso daí mais ou menos fica ali entre 7 e 10% de dividend yield. Agora tem uma... Mas nem tudo são flores. Infelizmente, nem tudo são flores. Tem uma coisa que pode atrasar a nossa vida e nos fazer ganhar menos dividendos, que é um senhorzinho chamado Donald Trump. Porque o que acontece? Tem um risco geopolítico que pode afetar o Banco do Brasil. E o que é? Eu vou explicar. Eu estava vendo que no Estreito de Hormuz passa 20% de tudo lá, né? Pelo que eu vi. 20% do petróleo mundial, passa 20% do químico usado em todo o agronegócio. Todos esses produtos químicos aí que eles usam nas lavouras, tem um nome isso,
Pera aí, deixa eu pesquisar aqui. Como é que é o nome? Poxa, fugiu agora o nome do negócio que usa lá para os insetos não comer a lavoura inteira. Ah, tá aqui, ó. É agrotóxico. Nossa, fugiu o nome. Simplesmente fugiu. Mas parece que 20% do agrotóxico utilizado no mundo também passa por esse negócio desse estreito. Pô, é impossível desse jeito. Assim fica muito difícil da gente conseguir um dividendo satisfatório com essa ação. Só atrapalha. O Trump só atrapalha a nossa vida. Então é isso. Não é só agrotóxico. São todos os insumos químicos, fertilizante, também passa tudo por lá. Se continuar essa briga toda deles aí, esse conflito e esse bloqueio, né, na rota, isso daí pode sim impactar a gente aqui. Vai impactar de qualquer forma, mas pode impactar no nosso dividendo. Porque aí o fertilizante sobe, o custo da agricultura aumenta também e a margem dos produtores diminui. Como é que os produtores vão pagar o Banco do Brasil desse jeito? Não tem como. Aí não tem como. E aí o crédito rural? Bom, na minha opinião, tá. Bom, então é isso. A gente ainda vai ter alguns anos aí de aperto com o Banco do Brasil, mas sendo bem sincera aqui, na minha opinião, o Banco do Brasil, ele continua sendo um banco extremamente lucrativo, mas a gente, investidor, a gente precisa entender uma coisa: os bancos são negócios cíclicos. Isso é fato, principalmente o Banco do Brasil. A commodity não é cíclica, então o Banco do Brasil, como o principal credor do agronegócio, também se torna um banco cíclico. E é sempre assim: quando os juros sobem, a inadimplência aumenta e o lucro cai. Quando os juros caem, o crédito aumenta e o lucro aumenta também. Mas os próximos resultados vai sim nos mostrar se a gente está, de fato, entrando num período de recuperação ou se a gente ainda vai sofrer um pouquinho mais com um lucro baixinho e recebendo 7 centavos de dividendos. Sobre o vídeo de hoje foi isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês tenham aproveitado. Se agregou alguma coisa, se acrescentou alguma coisa para vocês, deixem um like, se inscreve aqui no canal, vamos tentar bater aí os 400 inscritos. E obrigado por me acompanhar até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.